Olá, aqui é o Vitor. Eu tô fazendo algumas comprinhas ultimamente aí, né? Tô investindo em algumas coisas e nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que eu tô comprando, no que eu tô investindo, um pouquinho do porquê e o que eu tô achando de todo esse cenário, essa loucura que tem acontecido aí na bolsa nos últimos meses. Vamos nessa? Antes de começar a falar o que eu tô comprando, eu queria dizer que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ok? Tudo aqui que eu vou falar reflete apenas a minha opinião sobre essas coisas, o que eu tô fazendo pra minha carteira, para minha realidade. Não tome suas decisões de investimento baseadas somente nesse vídeo. Pegue as coisas que você vai ver aqui, estude, veja mais informações sobre tudo isso e aí decida por você mesmo aonde você vai investir ou não, ok? E vamos dar um pouquinho de contexto aqui também, né? Para quem já me acompanha há mais tempo, já sabe mais ou menos as coisas que eu tenho investido ultimamente, mas se você está chegando agora, talvez você não tenha acompanhado isso de perto, né? Desde o início do ano, eu tenho falado um pouco aí sobre a quantidade de caixa que eu tenho acumulado e tudo mais, né? Inclusive no início do ano era uma quantidade muito absurda de caixa, não é nem recomendável fazer isso, né? Eu estava errado em fazer isso, mas eu tinha acumulado muito caixa, né? Não estava sabendo direito ali onde alocar o dinheiro, estava achando tudo muito difícil de entrar. Mas ultimamente a bolsa deu uma oportunidade aí, né? Não só a bolsa, mas também os títulos públicos, né? O juros subiu bastante, então entrar nos títulos públicos agora ficou mais atraente do que era um tempo atrás. E a bolsa também, né, caiu bastante nos últimos tempos, então as ações de boas empresas ficaram mais interessantes do que elas estavam. Então isso abriu oportunidades para eu poder pegar esse caixa que eu tinha na mão e investir em bons ativos. Eu acabei dando sorte, né, da bolsa ter caído bastante e eu estar com caixa grande na mão, né, com muita liquidez, mas não é para fazer isso normalmente, né? Aqui no Brasil, eu já até gravei um vídeo falando isso, vou deixar aqui em cima. A gente tem alguns problemas na hora de investir, né? Que o cara lá que está num país desenvolvido talvez não tenha tanto. A gente tem problemas com a inflação historicamente, então a gente tem que estar sempre protegido, né, da inflação, e também a gente tem problemas com o câmbio, né? Nossa moeda vai perdendo valor ao longo do tempo, então nosso dinheiro aqui no Brasil ele tem que estar investido em alguma coisa, ele tem que estar rendendo sempre, porque senão você tem esses fatores jogando contra você, né? Você acaba ficando contra o tempo. Eu tinha lá na minha carteira um pouco de título público atrelado à inflação, sim. Eu tinha lá na minha carteira também investimentos atrelados ao dólar, ao Bitcoin e tudo mais. Isso ajudou, né? Esse pedaço da carteira que estava investido nessas coisas, beleza, manteve valor ou se valorizou ao longo do tempo. Mas a parte do caixa não, né? O caixa ficou rendendo lá Selic a maioria do tempo. Então, não foi assim exatamente a melhor alocação que eu poderia ter. Se eu fosse voltar no tempo, né? Ou se surgisse de novo um cenário parecido, eu não seguraria tanto caixa quanto eu segurei no final do ano passado e no início desse ano. Bom, chega de contexto, né? Já falei bastante do passado, inclusive dos meus erros no passado. Vamos falar um pouquinho sobre os ativos que eu estou acumulando agora. Bom, e sem dúvida o ativo que eu mais comprei foi o próprio título IPCA+, né? Um título do governo que está atrelado ali à inflação, tá? Então ele rende IPCA mais uma taxa pré-fixada, né? Eu fui aportando nesse título durante o tempo, né? Que é exatamente assim que eu recomendo que se faça, né? Nunca pegar o seu dinheiro e dar all-in num momento específico, né? Sempre espaçar as suas entradas, né? Na bolsa, na renda fixa e tudo isso. Fui comprando títulos IPCA+, desde lá de 4,70, 4,75, né? De taxa, até agora, recentemente, nesse mês, a 5,25. Eu fui comprando ao longo desse período e acumulando esses títulos IPCA+. Boa parte do meu caixa foi para esses títulos. E eu estou comprando o IPCA mais curto, né? Porque eu não quero tanta volatilidade na minha carteira e eu também não sei se essa taxa vai continuar oscilando muito, subindo muito forte, não sei o que vai acontecer com o Brasil exatamente. Então eu comprei o título mais curto, que tem menos volatilidade e que é um título também que eu tenho certeza que eu consigo segurar ele até o vencimento se for necessário, né? Então eu não vou precisar eventualmente vender esse título num momento ruim e tudo mais. E a minha ideia não é especular, né? Se o juro vai ficar subindo ou caindo, é só proteger o meu patrimônio da inflação e ganhar um rendimento real. Então esse é o primeiro ativo. Ele reflete bastante a minha preocupação que eu estou tendo ultimamente com a inflação e com juros, né?
Então, por isso que eu tenho acumulado aí esses títulos IPCA+, na minha carteira. Eu acho que a inflação vai subir, já acho isso, né, desde o final do ano passado ali. Já venho falando de inflação há muito tempo, por isso que eu comecei a acumular esses títulos aos poucos também. E agora vamos falar um pouquinho sobre as ações que eu comprei. E as ações foi mais agora pro finalzinho, que a bolsa realmente deu uma queda muito, muito forte, né? Então, a maioria desses aportes que eu tô contando aqui para vocês foram nesses últimos 2 meses, tá? Então vamos falar tanto das ações quanto dos títulos, né? Mas vamos falar agora das ações. Bom, até anotei aqui para não esquecer, foram 6 ações que comprei: BR Malls, Pão de Açúcar, Porto Seguro, Sul América, Sanepar, Banco do Brasil, e teve também um ETF que foi o IVVB, né, que é o ETF que replica o SP500. Bom, não está em ordem de tamanho nem de temporalidade aqui. Boa parte desses ativos estão relacionados com essa minha ideia de que a gente vai ter mais inflação, a gente vai ter um cenário de juros mais altos aqui no Brasil. Então são setores perenes, são algumas empresas que se aproveitam, né, desse cenário de juros mais altos, como por exemplo seguradoras, né, que tem muito caixa ali rendendo, principalmente títulos pós-fixados, né, em caixa ali. Tem o IVVB, que pega um pouquinho do dólar ali, me ajuda um pouco nisso também. E tem um ativo aqui que é o BR Malls, né, BRML, tá? Esse ativo ele tá aqui muito mais por conta da estratégia The Wheel. Eu já falei sobre essa estratégia aqui no canal também. Vou deixar um vídeo aqui em cima mostrando a estratégia The Wheel, como é que ela funciona. Mas basicamente é uma estratégia que você vai vendendo puts para assumir as ações, depois vai vendendo calls para entregar essas ações. BR Malls eu já faço isso há um tempo com essa empresa, né? Ela anda meio de lado mesmo, né? Então já tem muito tempo que ela fica oscilando ali entre 7 e 12 esse tempo inteiro. E ela também tem muito prêmio nas opções. Já as outras ações têm mais a ver mesmo com os fundamentos, né? Por serem boas empresas, resilientes, que dão lucro com consistência e que eu acho que vão se aproveitar desse cenário que a gente está vendo agora, né, de juro alto, inflação alta. Bom, além desses títulos e além dessas ações, eu também fiz alguns aportes em fundos imobiliários, tá? Eu não vou especificar quais fundos eu comprei. Fundos imobiliários de longe, assim, né, a classe de ativos que eu tenho menos familiaridade, né, quando comparado com ações, renda fixa, opções, todas essas classes de ativos, eu conheço bem mais do que os fundos imobiliários. Então não vou entrar muito a fundo nos fundos imobiliários aqui, até porque também foram compras bem pequenininhas, né, um percentual bem pequeno do patrimônio que eu fui colocando ali numa cestinha de fundos imobiliários. Consegui alocar meu caixa aí, felizmente, né? Ainda tem um pouquinho de caixa lá guardado, não é tanto quanto era, tá num nível bem mais saudável agora. O fato de eu estar comprando não quer dizer que eu acredite que no curto prazo a bolsa vai parar de cair, o juro vai parar de subir, nem nada disso, tá? Eu acho que já está realmente num nível ali que está praticamente tudo fácil de comprar, né? Os títulos estão rendendo bem, as ações estão muito baratas, etc. Mas isso não quer dizer que no curto prazo não possa continuar caindo, né? Pode sim continuar caindo. Então eu separei essa parte aqui do vídeo agora para falar um pouco do que eu vejo de riscos, né? O que eu acho que pode acontecer de ruim, principalmente para a nossa bolsa. E o que eu vejo como algumas coisas boas que podem acontecer para a nossa bolsa. Então vamos lá, começando pela parte ruim, né? Os riscos. O primeiro grande risco que eu vejo aqui é eleições ano que vem. Tem muita volatilidade no mercado ano que vem por causa das eleições, né? A gente vai ter aí candidatos bem polarizados, né? E a gente sabe que o mercado gosta de alguns candidatos, não gosta de outros candidatos. Se os candidatos que o mercado não gosta começarem a querer ganhar a eleição, né? Começar a ficar na frente nas pesquisas, provavelmente o mercado vai reagir mal, né? Ou seja, bolsa caindo, juros subindo, toda essa história que vocês já conhecem. Já se tiver algum candidato ali mais reformista, mais moderado, né? Alguma coisa nesse sentido, a gente pode ver um cenário melhorando, né? Bolsa subindo um pouco, juros caindo um pouco e o mercado mais calmo. Esse é o primeiro grande risco que eu vejo para a bolsa no curto prazo. O segundo grande risco que eu vejo é a questão dos juros no exterior, principalmente Estados Unidos, Europa. Especialmente Estados Unidos. Se começar a subirem os juros lá fora, isso é muito ruim para a gente aqui. Todo mundo começa a comprar dólares e investir na renda fixa americana. O dinheiro sai do Brasil, isso atrapalha o câmbio, isso força a nossa curva de juros para cima também e isso acaba empurrando a nossa bolsa para baixo. Então, se começarem a subir juros lá fora, que é uma coisa razoável de se pensar que podem fazer, né? Isso pode impactar bastante o nosso mercado aqui dentro, tá? Bolsa, juros, tudo isso. E o terceiro grande risco que eu vejo é o risco de baixo crescimento no mundo todo. Se a gente for olhar, né, a China foi responsável por boa parte do crescimento aí nessa última década
e ela está dando sinais aí de desaceleração, né, de que vai crescer mais lentamente pelo menos, ou até ter algum revés aí, algum setback aí nos próximos anos, tá? E além disso a gente vê o mundo dando uma certa desacelerada, né? Não está mais crescendo tão vigorosamente quanto estava antes. Isso é muito ruim para o Brasil, principalmente porque a gente é exportador, né? Então a gente quer que o mundo esteja crescendo, comprando nossos produtos, comendo mais carne, comendo mais soja, comprando as coisas da gente aqui. Então, se o mundo começar a desacelerar, talvez isso não seja tão bom para o Brasil, né? E para as nossas empresas também, que boa parte são de commodities. Esses são os principais riscos que eu vejo hoje aqui no nosso cenário. É lógico, né? Tem vários outros riscos que eu não estou pensando, que também não estão no radar de muita gente. Tem coisas que são imponderáveis, né? Que podem acontecer do nada, por exemplo, o que aconteceu em 2020. Mas, de qualquer maneira, esses são os riscos aí que eu vejo que são mais evidentes na minha opinião. E agora vamos falar do que pode ser positivo para o Brasil, né? Dos fatores que nos incentivam a investir mais aqui no Brasil, tá? O primeiro fator que eu vejo que pode acontecer, né, que é um cenário possível, é uma alta de commodities, tá? A gente já tem visto as commodities subirem um pouco aí nesses últimos meses, tá? Mas tem algumas pessoas que acreditam que isso é apenas o início de um ciclo de alta de commodities, né, que a gente pode ver commodities crescendo bastante, aí subindo bastante de preço nos próximos anos, tá? Se isso acontecer, isso é muito bom pra gente. Como eu falei, o Brasil é um país exportador, né? Então, se o preço dessas commodities está subindo, é muito bom pra gente. Ajuda o país a ter mais dinheiro, né? Porque as pessoas estão comprando mais nossos produtos e também tem um efeito positivo lá no câmbio, né? Então, o câmbio, o real começa a se valorizar mais porque as pessoas estão comprando produtos aqui em reais. Então isso ajuda bastante aqui a nossa economia, né? O segundo fator que eu vejo que a gente está bem, né, que pode ser um fator positivo para a gente investir no Brasil, é a parte micro, né? Ou seja, como é que estão as empresas lá por dentro, tá? A gente tem muita empresa de muita qualidade, lucrativa, consistente, com dívida baixa e que tá a preço de banana, tá? Se você vai olhar lá o preço das ações, estão valendo muito, muito pouco, tá? Então é muito melhor você entrar na bolsa, né, comprar ações num cenário que as ações estão bem desvalorizadas, né, porque ela tende muito mais a subir do que a cair, do que em cenários em que as ações estão supervalorizadas, né? Então a gente tem empresas de muita qualidade valendo muito pouco, né, custando muito pouco na bolsa. Isso pode ser um fator muito bom para a gente no futuro. E finalmente, a terceira coisa que eu vejo aí que pode ser uma oportunidade interessante é o fato de a gente ter algumas reformas lá rodando, né, para virar lei aqui no nosso país, né? E pode ser que nas eleições que vem, né, venha um candidato reformista também e ganhe esse negócio, vai saber, né? Caso isso aconteça, né, a gente consiga diminuir o tamanho do Estado, o peso do Estado na vida do cidadão, simplificar as coisas, né, por exemplo, os tributos, né, fazer leis melhores, enxugar o Estado, talvez a gente consiga também evoluir e crescer mais como país, né? Pode ser uma saída aí. E se o país começar de fato a crescer, aí a nossa bolsa tende a ir atrás, né? Porque as empresas vão melhorando, a renda vai melhorando, vai tudo ficando melhor e mais fácil e acontece da bolsa subir também atrás de tudo isso, beleza? Essas são as 3 coisas aí que eu vejo de positivas para o país. Aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, eu vou deixar alguns links legais. Tem link para o meu canal no Telegram, gratuito. Tem link para um vídeo meu explicando sobre o meu curso de opções, que eu tenho lá, o Aprenda Operações Estruturadas. E tem também links com vantagens aqui para os seguidores do canal. Dá uma olhada aqui e vê se tem alguma coisa interessante para você. E se você é um investidor brasileiro, eu vou deixar para você um vídeo muito interessante aqui do lado, tá? Que é um vídeo mostrando coisas que todo investidor brasileiro precisa saber antes de investir na bolsa, tá? Vou deixar o link aqui desse vídeo e passa lá para conferir que ele está realmente muito, muito bom, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Um grande abraço.